Quantas vezes aquele inimigo, aquele adversário que você tanto teme, aquele adversário que te conhece muito bem, quantas vezes esse inimigo está mais próximo do que a gente imagina? Quando você é uma pessoa que não se permite errar, que se cobra muito, quanto desse julgamento que você tem sobre você mesma, essa autocrítica, quanto dessa autocrítica é de fato construtiva? Já parou para pensar nisso? Que você pode estar sendo a sua pior inimiga? Quando você está em silêncio com você mesma, você já parou para observar os pensamentos que você nutre sobre as suas derrotas, sobre os seus desafios, sobre as suas dificuldades, sobre a forma como você se vê, sobre a questão da sua autoestima, sobre a sua questão financeira, sobre a sua vida amorosa? Como é que você se nutre nesses momentos? Você se nutre de afirmações que te jogam no limbo, no buraco? Como podemos ser cruéis com nós mesmas, gente? E se a gente não tem consciência disso, se a gente não corta isso, a gente vai se nutrindo, a gente vai alimentando esse limbo, esse vazio, porque a gente se coloca no vazio, a gente se isola. E quando a gente se torna a nossa pior inimiga, é muito difícil que alguém no externo possa estender a mão a você. Porque não tem algoz pior, não existe carrasco pior, não existe adversário, inimigo pior do que a sua própria mente quando é nutrida e levantada como arma para destruir você mesma. Não existe arma pior. Você é merecedora do seu melhor. Não seja o seu carrasco. É muito mais fácil lidar com o carrasco externo, com aqueles adversários, né? Que tantas vezes a gente tem medo de lidar com pessoas assim, de ser traídas, de ser passadas para trás. Mas é muito mais fácil lidar com pessoas assim, quando você tem autoconhecimento, quando você sabe quem você é. Mesmo que você esteja iniciando esse processo, né? De voltar para você, de olhar para você. É mais fácil lidar com os carrascos externos. Mas quando você vira a sua própria carrasca, só você pode te tirar disso. Eu espero que esse vídeo realmente venha ajudar pessoas que se entregam muito à culpa. A culpa, gente, a culpa é uma desgraça. Eu me sentia muito culpada com qualquer coisa errada que eu fazia. Ah, eu errei. Gente, errar faz parte do processo. Caiu, levanta. A culpa nos paralisa. Se existe culpa, existe perdão. Se você é capaz de perdoar os outros, porque você não é capaz de perdoar você mesma, hein? Nossa, você ama tanto o próximo, você é tão boa com os outros, você consegue perdoar até uma traição. A traição daquelas pessoas em que você confiou segredos, sua intimidade, deu sua amizade, deu o seu melhor, deu o seu tempo, conviveu uma vida, né? Você é capaz de perdoar. Mas quando é para perdoar você mesma, você consegue ter esse entendimento? Ou você continua sendo a sua pior inimiga? Agora imagine, idealize aquela melhor amiga, sabe? Que é aquela amiga que tá lá com você, que te coloca pra cima, que quer ver você bem, que quer ver você bonita, que quer ver você brilhando, que quer ver você prosperando, que quer ver você amando, que quer ver você enriquecendo, que quer ver a sua felicidade. Imagine essa amiga. Agora se coloque diante do seu espelho, se olhe e seja essa amiga. Por quê?
Por que você não pode ser a sua melhor amiga, gente? Por quê? Eu já busquei melhores amigas, me decepcionei. Tenho amizades preciosas, sim, em minha vida, que eu mantenho com muito respeito, né? Mas eu entendo, essa fidelidade comigo mesma só eu posso ter pro resto da minha vida, como eu sempre digo. Eu sou a pessoa que estou 24 horas por dia comigo. E você é a pessoa que está 24 horas por dia com você. Então imagine você tendo uma amiga, pau para toda obra, que sempre te bota para cima, que você tá mal, bora levantar. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Vamos lutar, lutar pela nossa felicidade, lutar pela nossa dignidade, lutar pelo nosso empoderamento. Brilhar, brilhar. Fazer reluzir o que você tem de melhor para sua própria vida. Imagine ter uma amiga assim. Porque essa amiga não pode ser você, mulher. Homens também. Por que não pode? Por quê? Muitas vezes se enterrar em um buraco que você mesmo cavou, que você mesma se colocou, por se julgar tanto. Como é que você está se tratando? Você vai se permitir se tratar assim? Vai ter progresso em sua vida se tratando assim? Se você mesmo fechou a porta para a vida, para as oportunidades, porque você se sentenciou, você se levantou contra você mesma? Você se levanta contra você mesma? E se você estiver se afundando sozinha, quem é que vai conseguir te salvar? E se só você puder se salvar? Porque da mesma forma que você levanta um inimigo interno, que é você contra você mesma, a sua mente, o seu emocional, você também pode levantar a sua salvadora interna, que é você mesma. Eu sempre falo, sente diante do seu espelho, se olhe, se cuide. Eu não estou falando só de vaidade e de autoestima. Estou falando de se olhar, olhar com clareza. Quem é a pessoa que de fato te põe para baixo? Porque se for alguém, se for um agente externo, seja energia, seja pessoas, você tem como fechar a porta e não permitir que ele entre mais. Mas se é você, e se você já nutriu muito, se você já está nesse processo há muito tempo, e você já nutriu muito esse adversário interior que você criou, que é você mesma, então você vai precisar entrar em um processo de desconstrução, de desconstrução desse inimigo interno. E como é que isso acontece? É um processo de volta para casa. É um processo de volta para o seu auto-amor. É uma reconciliação com você mesma, né? Então é um processo de autoconhecimento. Para você identificar ali o que de fato está te envenenando, né? Quais são as emoções que te envenenam? Quais são os pensamentos que você tem sobre você mesma que te envenenam? Quais são as opiniões de terceiros que você permite que adentre a sua mente, o seu espaço, a sua energia? Então, é um processo de desconstrução e de construção de você mesma, para que você encontre aquilo que eu falo, a sua melhor versão. Porque a nossa melhor versão, ela está em constante construção. Não se trata só de beleza, não se trata só de cuidado físico, né? Não. A nossa melhor versão é estar em constante avanço em prol da nossa felicidade, em prol da nossa alegria, em prol da nossa prosperidade, sabe? Em prol da gente. Gente, o mundo já é tão difícil. A vida sempre vai nos desafiar, sabe? A gente sempre vai nos decepcionar com pessoas, com situações.
A vida vai estar sempre desafiando a gente, sabe? Vai ter dias de comemorar, né, de vitórias, vai ter dias que a gente vai, né, vai perder ali uma batalha. Então, o que importa é que você esteja lá para te levantar. Mas se diante das dificuldades da vida, do mundo, das relações com as pessoas, que essas relações hoje em dia estão cada vez mais complicadas, né? Está cada vez mais complicado manter relações saudáveis. Se você está ali depreciando você, atacando você mesma, chicoteando você mesma, sendo seu algoz, seu perseguidor, sua própria destruidora, gente, como é que vive assim? Já parou para pensar nisso? O que mudaria em sua vida se você, a partir de hoje, fosse a sua melhor amiga? Seja sua melhor amiga. Não exija amizade perfeita. Ai, com fidelidade, aquela pessoa que vai estar sempre ali ao seu lado, à sua disposição, se você não consegue fazer isso por você e sempre que está só, está se colocando para baixo, está se depreciando. Então a vida exige que a gente experiencie, que a gente caia, que a gente levante, que a gente aprenda com os erros, né? E quantas vezes nós não somos o demônio mais cruel, né, que a gente criou para nós mesmas? Quando a gente, sabe, coloca aquele não bem grande para nós mesmos, em vez de colocar o não para quem está, né, tentando lhe manipular, você coloca o não para você mesma, para que você não sinta mais dor, para que você não se frustre mais, para que você não corra o risco de ser traída, para que você não se decepcione amorosamente, né? Para que você, não caia. Mas, gente, como é que a gente vai experienciar? Se anestesiando da vida e ouvindo esse inimigo que, para que você se mantenha imune das possíveis quedas e desafios que a vida tem para a sua vida, né? Para que você se mantenha imune disso tudo, aí você fica ali no buraco. Fique aí no buraco, fique aí no quartinho do pânico. Pronto. Você se tranca no quarto do pânico, com todo aquele pânico, com todas aquelas limitações, com todo aquele não pode, com todo aquele eu errei, com todo aquele eu não consigo, com todo aquele eu sou um lixo, com todo aquele eu não posso, e você fica lá no quarto do pânico e você não vive. Talvez esteja na hora de realmente, se você se identifica com isso que eu falei, então talvez esteja na hora de desconstruir esse juiz, de desconstruir esse algoz, esse inimigo que muitas vezes nós criamos como autodefesa, como culpa, enfim, né? E construir o seu próprio suporte interno, a sua melhor amiga interna, que é você. Porque quando tudo der errado, você vai estar lá para dizer, bora levantar. O relacionamento deu ruim, vai ficar sofrendo? Enxuga a lágrima. Bora lá. É isso que uma boa amiga faz? Vamos nos divertir. Novos propósitos, novos caminhos. Vamos para a guerra. Ninguém vai te passar para trás. Não é isso que uma amiga de verdade faz? Imagine um treinador de futebol, de basquete, que está ali exigindo, machucou? Vamos lá, bota gelo. Botou gelo, levanta, vamos treinar de novo. Né? Porque quando a gente cai, a gente aprende a levantar. Então, se você caiu ali naquela situação você não vai cair mais. Não é para se isolar do mundo porque caiu. Então, o que é que você está alimentando? Eu vou deixar aqui essa pergunta. Você está alimentando o seu pior inimigo? O seu algoz? O seu juiz carrasco? Que está ali te sentenciando porque você escorregou? Ou você está alimentando a sua melhor amiga? A sua heroína interna, aquela que vai estar do seu lado, te levantando, te encorajando, né? Te incentivando a lutar, a crescer, a sorrir, a ser feliz. Que alimento você está se dando?
Qual desses dois você está nutrindo? Eu prefiro nutrir a minha melhor amiga. Eu prefiro nutrir a minha melhor amiga, a minha companheira interna, que sou eu, né? Que ali, diante dos momentos difíceis, das desilusões, eu não estou dizendo que eu não vou sentir, que eu não vou chorar, mas é como eu já falei aqui, a gente enxuga as lágrimas e eu tô lá batendo palma. Levanta, Aurora, levanta. Você é como bambu, mulher. Tu vai envergar, mas não vai quebrar, não. Doeu, doeu. Tá difícil, tá difícil. É difícil lidar com é fácil lidar com as frustrações? Não, ninguém disse que é fácil. Mas se eu estiver contra mim, eu coloquei na minha mente, no meu emocional, que eu não consigo. Eu criei uma barreira, eu criei uma prisão, eu criei correntes para mim mesma, tá? E assim você vai se enxergando. Assim você vai enxergando o seu potencial, tanto o seu potencial de construir, como o seu próprio potencial em se destruir. E você também vai observando no externo quem são essas pessoas, né? Quem é que tem esse interesse em fazer você não se enxergar como a sua melhor amiga, como capaz de se erguer, mesmo depois de uma queda grande. Mais uma vez eu digo, nós somos as únicas pessoas que estão 24 horas por dia com nós mesmas. Então você escolhe alimentar o seu melhor ou alimentar o seu pior. Alimentar a sua raça, a sua gana, a sua determinação, o seu amor por você, ou alimentar esse seu lado que não te traz nada de bom e ainda afasta as pessoas de você. Eu não posso esperar que eu acerte tudo. Eu não posso esperar que eu consiga ler todas as pessoas que vêm para minha vida, ler essas pessoas perfeitamente e que uma delas não pode me enganar, me passar a perna, né, por falta de atenção minha, ou por algo, né, alguma habilidade que a pessoa tenha que eu ainda não me capacitei nessa questão, mas esse deslize vai me trazer esse aprendizado, vai me trazer esse entendimento, que aí eu vou alimentar quem? Eu vou alimentar a minha melhor amiga. Eu vou alimentar para que quando eu cair, ela vinha à tona e me levantar. Porque sim, gente, eu sempre falo isso em meus vídeos, sim. Eu acredito que eu mereço ser feliz. Hoje, sempre. E mesmo nos dias de dificuldade, eu consigo compreender isso e eu sou feliz. Nem sempre eu estou saltitante, né? Mas eu entendo que eu sou feliz. Porque eu tenho esse conhecimento. E eu tenho a mão, a minha própria mão para me dar. Porque quando não tem ninguém por perto e eu tô só comigo mesma, sabe? Diante das minhas dores, dos meus processos, das minhas dificuldades e decepções que a vida traz, que é normal, eu estou lá me levantando. Então se inscreva no canal, né? Comente, compartilhe para mais pessoas que talvez precisem ouvir, né? Que se tratam assim, de forma tão cruel e são inimigas de si mesmas e nem percebe, né? Então, verdadeiramente eu espero ter contribuído com vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, meus queridos.